Ops! Hino nacional do país errado. Esse não é o hino da Inglaterra, apesar que a música é dos Beatles. Mas aqui estamos na Inglaterra, em Cambridge, 1973. Eu vou tentar fazer uma combinação de narrativa do vídeo, que originalmente é mudo, com a historinha do que foi esse período que marcou profundamente a minha vida. Então, por exemplo, aí vocês já podem ver aonde eu morei. É o Alpha Road 33. Esse é o primeiro filme que eu fiz, e é interessante que a introdução é muito parecida com a do meu pai fez, que ele disse que, mas era a primeira vez que ele estava usando e o filme não ficou muito bom. Nesse ponto está idêntico, porque eu não estava vendo o que eu estava fazendo, então o filme está corrido, mas o que vocês estão vendo aí é o caminho que eu fazia todo dia da casa que eu morava na Alpha Road 33 até a escola que eu estudava inglês. E eu passava em cima da ponte, via esses patinhos e tinha esses campos. E esse aí é o rio Ken, famoso, que é o rio que passa do lado dos colleges, que é lindo. Realmente é um lugar muito bonito. Eu vou tentar também colocar um pouco de perspectiva o que foi essa viagem, porque foi a primeira vez que eu fiquei literalmente sozinho e dependente, e foi uma lição que mudou profundamente a minha vida. Eu fui uma pessoa e voltei outra pessoa. Realmente essa foi a passagem para adulthood, quando eu me tornei adulto. Eu fiquei 6 meses lá. Na verdade, eu era inicialmente para ficar só 2 meses. Mas foi uma coisa tão boa que tanto eu como os meus pais, eles concordaram que eu poderia trancar a faculdade e estender o período. Cambridge. Esse foi o lugar que eu escolhi, que era na Inglaterra, porque apesar de que eu sempre quis ir para os Estados Unidos, eu não podia ir com o problema de nacionalidade. Eu, na época, tinha um draft para ir para o exército americano, que obviamente naquela época queria dizer ir para o Vietnã. E eu acho que não era a coisa mais esperta ir para o Vietnã. Esse aqui é o Marketplace, é no centro de Cambridge, e é interessante, tinha essas feirinhas a semana inteira. E aqui estou eu fazendo uma descrição de onde eu morava, no Alpha Road 33, e eu vou fazer um trajeto da onde eu morava para a escola, mostrando os lugares que eu passava. E o filme ele vai super rápido, eu preciso talvez voltar um pouquinho. Então aí é a rua que eu estou passando, é o nome Alpha Road, and it's interesting that I have lots of things to say, but they don't match necessarily. Então aquele é o River Ken. Então Cambridge chama Cambridge porque tem o River Ken e obviamente tem vários bridges. E eu vou passar por cima de uma das bridges no River Ken para ir para a escola. Essa, dá para ver, é uma das pontes que tinha lá. E talvez seja essa aqui, seja oficial. E eu tenho estou indo ainda mais River Ken, os patinhos. Apesar que era inverno lá, obviamente o inverno não se compara com o inverno de Minnesota. E mesmo assim, eu me lembro que eu ficava sentado na hora do recreio num dos bancos da escola e ficava cantando para mim mesmo assim: Sitting in the English garden waiting for the sun,
minha voz deve estar péssima, porque apesar de que era o primeiro inverno que eu tinha passado, teve um dia de uma nevinha porcaria. Mas era o inverno que eu conhecia. Fui conhecer um inverno um pouco maior, melhor lá na Escócia, mas no inverno de Cambridge, acho que nem o inverno lá do Brasil, no sul do Brasil. Então aí os patinhos e os campos e mais patinhos e o Bridge Can. E eu vou aproveitar agora, já que tem esse tempo aqui, para comentar um pouco do que foi a viagem, no sentido que eu fui para ficar 2 meses. Esse aqui é aonde eu morava, que eu fiz por dentro e por fora. Deixa eu ver se eu volto lá dentro. Só por fora, por enquanto. Não fui para dentro. Mas então, anyway, eu fui para morar 2 meses e estava tão bom que nós decidimos adiar a volta. Nós, eu digo, porque meus pais concordaram, papai e mamãe concordaram, e foi ótimo. Realmente a coisa estava indo bem, eu conheci muitos amigos e foi excelente que eu fiquei lá. Um dos problemas que vocês vão ver, eu vou colocar aqui uma das, sei lá se eu coloco aqui, e eu estava muito sozinho lá no início, e um dia eu estava andando e passei em frente a um lugar que falava "You are welcome here", e olha, para mim essa questão de ser welcome num lugar que eu não conhecia absolutamente ninguém foi um negócio extraordinário. Era uma igreja batista, e como eu sou de família batista, né, vovô Maier, pastor batista, falei, eu vou lá, porque isso eu acho que era durante a semana. Então no final de semana eu apareci lá e realmente foi um welcome tão warm. A pessoa que estava fazendo o greeting segurou a minha mão, apertou, falou hello, perguntou meu nome, e depois, quando terminou o serviço, o service, culto, ao invés de ir embora, como muitas vezes acontece, ele me introduziu uma pessoa que me convidou para o almoço. E eu acho que para mim isso foi um negócio assim extraordinário, porque eu comecei então a conhecer a Inglaterra e as pessoas da Inglaterra. E eu continuei a ir nessa igreja, fiz muitos amigos, e através dessa igreja eu conheci pessoas que frequentavam o que eles chamavam Christian Union, que eram estudantes da universidade cristão e que tinham uma sociedade que no Brasil chamava ABU, Associação Bíblica Universitária. E através dessa associação que eu conheci mais gente e me enturmei tremendamente. Uma das coisas que aconteceu foi que, como eu estava planejando ir ficar só 2 meses, eu não tinha dinheiro suficiente para ficar mais. E eu pedi para o papai fazer alguma remessa, mas a burocracia na época era tanta que levou meses para o dinheiro chegar. E nesse inteirinho acabou totalmente o que eu tinha. E então eu ficava vivendo de moedinhas que eu conseguia achar aqui e ali, mas principalmente eu tinha que comer, então eu ia em todos os... adorava quando o pessoal me convidava para comer com eles, e eles faziam isso na universidade, em casa, aí eu matava a fome. E também
às vezes eu ia e comprava uma cenourinha, um cornflakes. Agora, eu emagreci bastante, porque foi difícil, mesmo quando o pessoal me convidava, a comida lá na Inglaterra não é como no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Então eles punham, eu nunca vou me esquecer, o prato tinha uma batata, tinha uma carne, alguma coisa, uma verdurinha, mas as coisas não se encontravam, tinha assim um espaço entre o purê de batata, a carne e a verdura. Aí tinha que comer e tudo bem, né? Mas foi ótimo, porque, como eu falei, eu aprendi a ter que me virar, e o fato de que eu estava procurando realmente ter amigos que inclusive me ajudariam a sustentar a comida, era muito bom. Agora, a viagem na Escócia já foi uma dessas oportunidades que eu tive de conhecer mais essa turma. Foi no, que acho que eles chamam Spring Break, que eles tinham, olha, aqui eu falo primavera, Minnesota, mas foi, então as férias foi um pouco antes da primavera. Isso foi quando eu voltei. Mas fui lá na Escócia e realmente, mais uma vez, aí eu conheci mais a fundo o pessoal, porque você vê o pessoal fim de semana, umas horinhas aqui, outra ali, é uma coisa. Agora, ficar, acho que nós ficamos 15 dias juntos todo dia, foi muito bom. E foi lá que eu realmente me tornei um cristão. Accept Jesus as a Savior, como eles falam. E a pessoa que me ajudou a fazer isso, muitos fizeram uma parte, como assim dizer, mas foi o Stuart Anderson. Eu vou mostrar algumas fotos dele. Depois ele me convidou para ir na casa dele com a turma, e uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. E foi de novo essa transformação que foi acontecendo aos poucos, mas cada vez mais forte. E na Inglaterra e na Escócia foi interessante, porque quando eu voltei, o landlord, a pessoa que cuidava da nossa casa, ele perguntou: "E como que foi lá na Escócia?" Eu falei: eu adorei. Eu achei tão interessante, principalmente como você vê todo lugar que você tem. A gente vê nos morros, nos vales, nas estradas, todos os lugares. E o cara fez uma cara que eu não entendia. Ele falou: "Shit." Eu falei: Ele falou: "Merda." Aí eu que fiz uma cara, né? Como? Não. Shape. Aí eu aprendi uma palavrinha que aparentemente não tem diferença nenhuma, mas realmente fez uma diferença enorme lá. Falando desse landlord, ele era casado com uma alemã, e eu acho que foi aí que eu comecei a apreciar a nacionalidade alemã, porque ela era muito bonita, e principalmente no fim de semana eles eram casados, mas sem filhos. Então ele ficava sentado numa cadeira tomando seu chazinho, e ela trabalhando, arrumando lá o quintal, cavalcando, porque eles tinham horta. E eu falei: olha, puxa vida. Eu falei: você, melhor coisa que tem é casar com uma alemã, porque você veja, ela faz tudo e trabalha e não reclama. Eu falei: é interessante, bonita, simpática, ela era muito simpática, e trabalha, e ele podia ficar lá tomando chazinho. Eu falei: vamos pensar. Então, e
A outra coisa que eu acho importante frisar é que, coincidência ou não, lá na Escócia, uma das pessoas que eu conheci foi uma alemã chamada Hannelore. E não que nós namorássemos, mas foi uma amizade assim, mais do que simplesmente um conhecimento. Eu diria assim, uma paquera. Há 30 ou 40 anos atrás, as coisas eram diferentes. Que eu saiba, ninguém teve sexo e nem falava de ter sexo naquele ambiente, principalmente de cristãos. E se fosse hoje, talvez seria diferente. Mas a outra que eu conheci também, alemã, chamava Wilhelm Koch e Huth. A Wilhelm, ela era alemã, morava em Balingen, e me convidou para ir na casa dela, e eu fui com o Totônio, adorei. E a outra também, Ruth, era suíça, e me convidou para ir na Suíça. Então, depois que terminaram as aulas e eu fiz o exame e passei, antes de voltar, eu falei, eu vou conhecer agora um pouco eu vou conhecer um pouco a Inglaterra e a Europa, porque uma das coisas que aconteceu, como eu tinha dito, eu fiquei sem dinheiro um tempão, mas de repente, depois de uns 2, 3 meses ou mais, chegou tudo atrasado. Então, de repente, eu fiquei rico e milionário, podia dar o luxo de ir na Europa. E aí também o Totônio chegou e nós fomos juntos visitar primeiro a Alemanha, com visita na casa da viu? Não, primeiro foi na London, que 2 amigos me convidaram para ir lá. Um foi o Stuart Anderson, que me convidou, mais uma turma de gente, para ir na casa dele, e as fotografias vocês vão ver da turma que foi lá. Interessante, uma das e ele era, e a família dele também era assim, muito bacana. A outra pessoa que me convidou foi o Paul Freston, que eventualmente veio morar no Brasil. E uma coisa interessante com o Paul, ele tinha um sotaque que eu achava o mais lindo lá da Inglaterra, de Cambridge. Ele falava, he spoke a perfect Cambridge accent. He would say all the words like the king. But then, quando nós fomos na casa dele, de repente mudou, surpresa, surpresa. Ele começou a falar um sotaque lá regional, bem popularzinho. Então, veja só, essa questão de sotaque é uma questão flexível. E a outra pessoa que também me convidou para ir foi o Lawrence, que inclusive depois a Erika também foi na casa dele. Pessoas fantásticas. E eu não fiz filme, devia ter feito mais filmes deles, da casa deles, e gastei um tempão fazendo filmes de palácios, o Buckingham Palace e coisas. A gente vai aprendendo, né? E então, depois dessa estadia em Londres, é que eu fui para a Alemanha. E cheguei inicialmente lá em Balingen, mas o irmão da Ville, que que estudava em Freiburg, nos convidou para ir lá, e nós subimos na igreja mais alta que tinha lá, chegamos cansados, mas o cara é fantástico, o irmão da Ville.
Aí então voltamos para Balingen, e Balingen é um lugar especial, porque ele fica no sul, que ele chama da Schwäbisch, na área de Schwäbisch. E eu não falava uma palavra de alemão, mas o pessoal ficava falando, e também depois a Vil ainda não tinha vindo, veja só. E o irmão da Vil ficou lá em Freiburg. Aí então voltei, eu, o Totônio, o pai e a mãe da Vil não falava nenhuma palavra de inglês, e tinha a filhinha que também não falava nada, acho que falava um pouquinho melhor do que os pais. E então a gente ficava brincando. Eu falava, olha, Totônio, como não adianta falar nada em inglês que eles não entendem, você fala português e quem sabe dá alguma coisa. Mas em ouvindo eles falando, eu peguei o sotaque deles. E o sotaque do pessoal lá de Balingen, daquela região Schwäbisch, é um sotaque que, se a gente for fazer um paralelo, no Brasil seria o sotaque pernambucano ou baiano. E aqui nos Estados Unidos, o sotaque lá do sul, por exemplo, o sotaque no sul dos Estados Unidos, que é todo diferente. Então, quando eu eventualmente voltei para o Brasil, falei, agora eu vou estudar alemão, e comecei a aprender o alemão, as palavras, eu usava o sotaque suave. E depois então eu fui fiquei um bom tempinho, vocês veem, andando com a minha irmãzinha da Vil, e eventualmente foi nessa época que o Totônio e eu estávamos sentados numa praça. Eu falei, Totônio, por que você não volta lá para a Inglaterra e faz o que nem eu fiz? E ele ficou todo animado, não sei o quê, e escreveu um telegrama para o pai dele. E os telegramas eram assim, super curtinhos. Ele escreveu assim: decidi ficar. E quando o pai dele recebeu, ele foi lá conversar com o meu pai, com o papai, e falou, vou responder, decidir que volta. Mas o meu pai convenceu ele a ficar, e realmente o Totônio foi de volta para a Inglaterra, e falava tanto inglês como eu falava alemão. Então eu escrevia as palavras que ele precisaria usar com a tradução embaixo em português. Então ele mostrava para as pessoas e falava, I wanna go to Cambridge, e aí eles davam a direção. Então eu estava sozinho, e foi aí que eu fui para a região do Heidelberg, que a Hannelore estava morando lá. Ela me pegou também fui de trem, né, na estação de trem. E foi um dos momentos mais interessantes, eu não digo, foi um momentos especiais, porque, como eu disse, não que nós nos amássemos, mas a gente sentia que existia alguma coisa a mais. E principalmente, eles eram tão simples. Acho que no primeiro, no segundo dia, o pai dela, ele cultivava uvas e tinha uma adega. Então nós fomos provar os vinhos, e no final, tanto eu como ela estavam bêbados. Estavam mais ou menos alegres, né? E foi assim, bastante rapidinho. E daí eu fui para a Suíça. Também tem olha, aqui é a Catedral de Freiburg, o Totônio comendo um hot dog. E aqui indo para Balingen. O trem
indo lá para Balingen, e o trem. Eu precisava mudar um pouco aqui. Mas então, aí, o Totônio lá, será que tá fora de olha essa porcaria? E provavelmente tá. Tem que tirar o trem do meio desse negócio. E aí então eu fui para a Suíça, a Ruth cuidou de mim muito bem, e eu voltei para o Brasil. Well, when I arrived in England, I thought that my English was very good, but right in the taxi that I got, I couldn't understand anything that the driver was saying, and also he probably did not understand anything that I said. So it was a shock that I had to swallow. But anyway, I got to the station, a train to Cambridge, and finally I arrived there, and I got to get the school where I would study English, and the school recommended a place where I could stay, the 33 Alpha Road, and I was ready to go. The trip to England was something very special because I left Brazil on a very awkward situation, and I came back totally different. I left as a boy, a teenage, full of questions and not very right in my mind with things to do, and when I came back I was an adult. So that was a very transforming experience. Eu vou então começar agora a falar a descrição do filme. O que inicialmente se pode ver, eu vou... Greetings from Cambridge. Esse foi o lugar que eu escolhi sem muitas convicções. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Onde que é? É aqui. Cambridge. Esse foi o lugar que eu escolhi, que era na Inglaterra, porque apesar de que eu sempre quis ir para os Estados Unidos, eu não podia ir com o problema de nacionalidade. Eu, na época, tinha um draft para ir para o exército americano, que obviamente naquela época queria dizer ir para o Vietnã. E eu acho que não era a coisa mais esperta ir para o Vietnã. Esse aqui é o Marketplace, é no centro de Cambridge, e é interessante, tinha essas feirinhas a semana inteira. E aqui estou eu fazendo uma descrição de onde eu morava, no Alpha Road 33, e eu vou fazer um trajeto da onde eu morava para a escola, mostrando os lugares que eu passava. E o filme ele vai super rápido, eu preciso talvez voltar um pouquinho. Então aí é a rua que eu estou passando, é o nome Alpha Road, and it's interesting that I have lots of things to say, but they don't match necessarily. Então, aquele é o River Ken. Então, Cambridge chama Cambridge porque tem o River Ken e, obviamente, tem vários bridges. E eu vou passar por cima de uma das bridges no River Ken para ir para a escola. Essa, dá para ver, é uma das pontes que tinha lá. E
Talvez seja essa aqui, seja oficial. E eu tenho uma... Estou indo ainda mais River Canyon, os patinhos. Apesar que era inverno lá, obviamente o inverno não se compara com o inverno de Minnesota. E mesmo assim, eu me lembro que eu ficava sentado na hora do recreio num dos bancos da escola e ficava cantando para mim mesmo assim: Sitting in the English garden waiting for the sun. Minha voz deve estar péssima, porque apesar de que era o primeiro inverno que eu tinha passado, teve um dia de uma nevinha porcaria, mas era o inverno que eu conhecia. Fui conhecer um inverno um pouco melhor lá na Escócia, mas o inverno de Cambridge acho que é nem o inverno lá do Brasil, no sul do Brasil. Então aí os patinhos e os campos e mais patinhos e o Bridge Can. E eu vou aproveitar agora, já que tem esse tempo aqui, para comentar um pouco do que foi a viagem, no sentido que eu fui para ficar 2 meses. Esse aqui é aonde eu morava, que eu fiz por dentro e por fora. Deixa eu ver se eu volto lá dentro. Só por fora, por enquanto. Uma das coisas interessantes que aconteceu foi com relação à correspondência. Então eu fiz um capítulo especial sobre como que era, porque naquela época, bem diferente de hoje, que tem e-mail, telefone celular e Skype, as comunicações eram dificílimas. A gente falava no telefone uma vez ou outra, coisas assim, especialíssimas, e a grande comunicação era através de cartas, né? Mas isso fez com que eu escrevesse centenas de cartas, quase um diário. E para organizar esse vídeo, eu dei uma olhada nas cartas e dá para fazer um livro. Então eu selecionei algumas das cartas aqui para dar uma ideia do que era. Então a primeira delas foi o que eu mostrei aqui, foi aquele cartão do... Vamos voltar aqui. Então, esse aqui foi um cartão que eu enviei contando uma história que está escrito atrás, enorme, do como é que era. Acho que 3 dias depois que eu tinha chegado aqui. E o papai respondeu bonitinho com essa carta. E a mamãe também respondeu. Agora, era uma época realmente muito especial. E aqui foi a primeira carta que a Neguinha enviou, e eu vou ler, porque apesar que tem aqui, talvez não dê para ver bem, mas está assim, ó: cheia de saudades suas, guarde no seu álbum o primeiro cartão e o único que eu fiz nesse Natal. Ele deveria ser para alguém carne da minha carne, alma do meu céu, você, com todo carinho da sua irmã. Então, essas coisas, elas não só eu ficava na expectativa de receber a carta, mas como tinha um peso emocional enorme. E
eu mandava cartões e mandava cartinhas também. E como às vezes eu tinha bastante tempo na minha mão, uma das que eu enviei, que foi um barato que está aqui, a carta para a mamãe, e mostra como eu era ainda crianção, um teenager que a gente fala, mas ainda bastante crianção, mas mostrando coisas com o coração. Então, mamãe, muito obrigado por tudo que você tem feito. E aqui foi uma pintura, olha só, que eu fiz do quarto que eu tinha. E eu descrevi, olha, aqui está o leite, está o chá, está o cornflakes e tudo que eu fazia lá. Mas outra coisa que eu recebia e que eu adorava eram as fotografias. Então aqui está uma amostra das fotos que eu recebi lá na Inglaterra enquanto do papai, da mamãe, da neguinha aqui no Brasil. E eu curtia bastante as fotos. A neguinha, essa aqui é interessante porque tinha a Célia, a Bebel estava olhando no meu aquário, então a neguinha foi lá e pegou ela, mostrando que estava cuidando bem do aquário. Agora veja só a cara da Bebel de malandra. Então a neguinha mostrando assim, olha, estou cuidando bem do seu aquário, mas a Bebel olhando lá os peixes. Então essa é uma especial. E as cartas, elas eram inicialmente bem informais, e aí com o tempo elas foram evoluindo, e inclusive não só e aqui também e outras cartas que eu enviei, por exemplo, essa aqui foi na época da Páscoa, e eu mandei um cartão bonitinho e tem umas historinhas atrás que é super interessante. Quer ver? Ela fala assim: papai e mamãe neguinha, espero que todos tenham uma Páscoa, e veja só os ovinhos que eu coloquei lá. Depois então teve as cartas que já, como eu disse, depois tiveram as cartas que foram inicialmente escrevendo em português, mas depois passou para o inglês para eu treinar, e cartas sérias, mas cartas e cartas sérias também, como essa, por exemplo, completamente duro. E muita gente escreveu. Eu não faria justiça de colocar todos que me escreveram. Então, só fiz uma seleção aqui das minhas vovós, já que eu sou um vovô, a vovó Carmen e a vovó Nair, mas também a Vera, o Edson, o Neto, a Miriam, a Benedita e o Titio me enviaram cartas e eu respondia. Agora, a última coisa que eu